Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, chegou a hora mais esperada da sua semana. Chegou o Rotine-se. Eu sou Val Pires e inicio esse bate-papo aqui com vocês. Essa segunda temporada vai trazer aí alguns bons personagens para a gente trocar ideias sobre rotina, sobre qualidade de vida e algumas experiências aí interessantes, né, Ju? Vem para cá. Olá, bom dia. Eu sou a Ju Schutz e estamos aqui hoje para mais um Rotine-se, para a gente contar um pouquinho desse nosso novo mês temático. E vai ser muito bacana, né? Tem muita coisa aí, tem que segurar um pouquinho para não dar os spoilers do que vem por aí, porque tem coisa muito legal para acontecer esse mês aí. A gente traz um pouco mais focado em algumas rotinas especiais em cada um dos temas desse mês agora, né? Então a gente vai ter algumas coisas diferentes aí, alguns bate-papos bem interessantes. E para começar, hoje a nossa convidada especial é Ana Lúcia, uma gaúcha porreta e também consultora de empreendedorismo, que ela se auto-intitula como consultora raiz. Então imagina o que vem desse bate-papo. Vem para cá, seja bem-vinda, Ana. Bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar colaborar aí, acrescentar algumas coisas, dar umas novas versões a alguns conceitos que a gente já traz aí da academia e transformá-los para a prática. Para a gente começar... Ana. Bom dia, bem-vinda. Oi, Ju. Para a gente começar, Ana, conta um pouco da tua experiência, né? Então, você é consultora. Isso, eu sou consultora. Eu tive uma carreira, né, no mercado corporativo, em grandes organizações, então essa questão da rotina sempre foi uma exigência profunda. Fui mãe aos 39 anos, quase aos 40 anos, então foi mais um ingrediente, né, que veio... Mais uma mudança de rotina? Total. E quando a gente fala para as pessoas assim, nossa, depois que tu tem filho, tudo muda. Quando a gente é jovem, né? Quando a gente não tem filho, a gente pensa assim, nossa, que bobagem, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, não vai ser uma criança que vai mudar a minha vida. Muda, e é bom que mude mesmo, né? Porque eu fui mãe mais madura, então aproveitei muito antes de ter o meu filho, e quando ele chegou, eu acho que foi uma belíssima oportunidade também para as mudanças, né? E para poder se ter quase que 100% do tempo, né, voltado a ele, né? O meu filho foi adotado, então ele chegou quando ele tinha 1 ano e meio de vida, então foi muito desejado, foi uma gravidez de 4 anos, então... Olha que incrível! Foi uma coisa muito legal e que até hoje, né, modifica muito a rotina, porque hoje ele é um adolescente, então as rotinas vão mudando, isso que é importante a gente também, né, entender que a rotina, ela não está parametrizada para ser sempre a mesma, né, é importante que a gente acabe sempre fazendo mudanças naquilo que a vida vai apresentando também para a gente, e de acordo com os propósitos que a gente vai tendo ao longo dela, né. Perfeito. Olha aí, ó, o nosso lema do Rotine-se traduzido em outras palavras agora. Exatamente. É isso que a gente prega aqui. E a mudança, então, da carreira corporativa para a carreira solo, né? Como consultora, veio também muito em função disso. A carreira corporativa é uma carreira muito extenuante, né, que esgota muito, né, a dedicação é muito forte, né, no atingimento de metas e tudo mais, e a busca pela carreira da consultoria mesmo foi mais para dar uma diminuída no ritmo, ter um ganho na qualidade de vida, e de novo a questão do meu filho também foi fundamental, né, nesse momento. Legal, Ana. Então vamos começar lá. Vamos falar um pouquinho dos tipos de rotina, né? É comum a gente dar um Google, né, e colocar rotina. O que aparece? Rotina alimentar,
rotina de beleza, né? Skincare super em alta, né? Sim. Mas não é só isso, né? Existem muitas rotinas e que podem nos contribuir muito aí no dia a dia. Então conta um pouquinho assim de quais são elas, quantas são, vamos passar um pouquinho por elas. Vou falar da minha experiência, tá? Eu certo. vejo assim duas rotinas bem distintas: a rotina profissional e a rotina pessoal. Dentro da rotina profissional, eu busco sempre fazer me organizar de acordo com a minha agenda. Então, hoje eu já tenho bastante bem dimensionado, né, o tempo, e eu ouvindo outro podcast de vocês, fiquei bastante interessada quando se falou, né, na procrastinação, na questão, assim, eu acho que até foi a Ju que falou, no momento que a pessoa diz assim, hoje eu vou passar uma vassoura na casa, vou usar meu tempo, né, e que até isso, para muitas pessoas, é difícil tu dimensionar quanto tempo tu vai levar para passar uma vassoura na casa, e quanto que isso é importante, porque daqui a pouco tu dedica ali, né, tu reserva ali 20 minutos e leva 2 horas, 3 horas, né? Então, talvez a coisa mais importante da rotina, da definição da rotina, é o dimensionamento de tempo. E para mim, profissionalmente, depois desses 10 anos agora que eu já tenho como consultora, né, dimensionar esse tempo cada vez ficou mais tranquilo. Comecei a ter mais domínio disso, né? Pelo tempo, porque nós vendemos hora, né? Enquanto consultores e instrutores também. Então, quando eu vou para uma sala de aula como instrutora, eu tenho lá 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, isso é um bom dimensionamento. E muda um pouco também essa percepção, né? Da hora. Total. Muda total, porque daí tu sabe assim, eu tenho que estar lá no lugar tal hora, eu vou levar tanto tempo para me deslocar, eu tenho que reservar tanto tempo para revisar o material que eu vou apresentar, ou mesmo para criá-lo. Então, tu começa a ver tudo de uma maneira assim, fragmentadinha, né, na tua cabeça, e tu começa a fazer esse dimensionamento de uma maneira muito mais adequada. E daí, quando tu junta com a tua rotina pessoal, e hoje eu posso dizer que eu consigo ter uma rotina pessoal, principalmente para a minha questão de alimentação e de treino físico, então eu sei também, se eu for correr, eu vou levar pelo menos 40, 45 minutos, mais banho e tal, consigo dimensionar. Se eu for para academia também, eu não treino em menos de 45, 50 minutos. Então isso foi se ajustando na minha vida. E, ao mesmo tempo, na rotina pessoal, eu tenho os dias que eu tenho uma rotina com meu filho, eu tenho a minha rotina, de repente, de preparar minha alimentação, os dias que eu vou almoçar em casa. Então, todas essas coisas, e isso é o bom da experiência, né, do passar dos anos, que a gente vai aprendendo cada vez melhor a dimensionar. Vocês falavam também no outro podcast da questão do planner, né, das ferramentas que a gente tem, né, para fazer essas administrações do tempo, né. Eu ainda sou adepta da velha agenda. Hoje eu uso uma agenda de papel para eu visualizar o todo e gosto dos lembretes na agenda do telefone, que para mim são fundamentais, né? Então, dependendo do tamanho do trabalho que eu tenho, eu coloco a agenda quinzenal, que vai me avisando 15 dias antes, 1 semana antes, 2 Já dias vai antes. Preparando. Vou me preparando, porque a gente se prepara emocionalmente também. E quando eu estou na sala de aula, eu gosto muito daquela revisada assim em cima da hora, porque daí também eu vou, né, trabalhando meus gatilhos mentais, eu vou trabalhando com aquelas coisas que eu li nos últimos dias e vou inserindo, principalmente na minha área, as informações estão o tempo todo borbulhando, né, a parte de comportamento do consumidor, a parte de experiência do cliente. Então, eu gosto de trazer informações bem recentes. Então, para mim, é muito importante essa revisão, assim, muito em cima do laço, né? Como a gente fala. E é interessante porque colocando os pingos nos is. Para quem conhece um pouco de rotina aí, você passou por uma rotina estruturante, teve também as organizadoras, as saudáveis e também um pouco da produtiva. Só nessa sua história, a gente tem aí os 4 elementos da rotina, né? Então, se a gente puder falar um pouquinho mais sobre elas, eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem onde cada uma se encaixa. Então, vamos lá. A primeira
Organizadora? A organizadora. Então, a organizadora, para quem, né, de novo, trabalha com cliente, então, tu tens que desenvolver algumas ferramentas, principalmente na questão de agendamento. Então, isso é fundamental. O teu tempo primeiro e depois o tempo do cliente. E quando eu vou fazer agenda, e eu gosto muito de fazer agenda, principalmente cliente de consultoria, uma semana antes, porque com muita antecedência fica muito fácil daquilo se perder, daquela informação se perder, daquele engajamento, né, não acontecer. Então, eu gosto de trabalhar com essa rotina organizacional, quando eu tenho esses atendimentos, para dimensionar a minha semana seguinte. A partir do momento que eu fiz esses agendamentos, daí eu começo a me organizar com outras atividades, que daí elas não têm obrigatoriedade de um horário a ser cumprido. Um horário tipo de agenda mesmo, né? Às 8 da manhã, às 9 da manhã. E eu dimensiono outras coisas para esse período. Então, eu dimensiono preparar um curso, preparar uma palestra, e isso eu tenho muito bem definido. O que acontece aí na organizacional? E daí já começa a saudável junto, né? Então, é interessante a gente pensar que na rotina a gente nunca vai fazer somente uma coisa. Se costura, né? Se molda todo mundo junto, né? E talvez fique muito mais fácil para a mulher, porque a gente consegue, né, pensar em todas essas dimensões ao mesmo tempo, né? Vai encaixando, né? Então, tu faz uma coisa, daqui a pouco busca o filho na escola, tu liga para uma amiga ao mesmo tempo, então tu vai encaixando as coisas ali naquilo que vai acontecendo. Claro que com o olho sempre no maior, no macro. E aí, quando a gente fala em rotinas organizadoras, é aquela questão de você dominar o processo mesmo, né? De você se apropriar daquela rotina, né? Exatamente. E ter de novo, né, como boa capricorniana, ter o controle, né? Tu tem que ter o controle dessas atividades para que elas aconteçam, porque senão também é extremamente frustrante. Sim. E fica meio que uma procrastinação ao mesmo tempo com uma postergação daquilo que tu tinha dimensionado para aquele tempo, para aquele dia, né? Então, fica uma carga muito grande. Então, eu consigo fazer essas coisas e, ao mesmo tempo, me programar. Eu tenho um horário de preferência para minha atividade física, que é no horário do almoço. Então, quando eu vislumbro que eu não vou conseguir fazer isso, ou quando eu estou em deslocamento, eu tenho que fazer esse outro encaixe, né? Então, de novo, eu vou para a agenda, reservar o tempo para isso. Então, se for falar de organização, hoje, para mim, a minha agenda é fundamental. Sim. E talvez por isso eu tenha necessidade de ter mais de uma agenda. Porque para eu não me perder. Desculpa, Ana. O que eu achei interessante que você falou foi que você já entendeu que o teu funcionamento para você fazer essas organizações e fazer o mapeamento, digamos, é semanal, né? Você faz a programação sempre uma semana para frente para poder fazer essas organizações e isso funcionar, né? Não adianta fazer um planejamento do mês que as coisas não acontecem nesse ritmo, né? Ou você prefere ter esse controle um pouco mais dimensionado por semanas, assim, né? Eu prefiro, eu funciono melhor assim, né? Eu acredito também que cada pessoa também tem o seu formato, né? Eu já ouvi pessoas falando que conseguem fazer a sua agenda embaixo do chuveiro de um dia para o outro, né? Então, eu funciono bem assim, e claro, tem algumas coisas que, como eu tenho uma agenda, às vezes, eu tenho coisas marcadas para novembro, digamos. Por isso a necessidade de eu ter minha agenda de papel, porque eu já sei daqueles espaços que estão ocupados naquelas datas. Então, isso para mim é fundamental, para eu me organizar. E outra coisa, né? Eu gosto muito também da questão do nosso funcionamento. Eu funciono muito bem de manhã. E eu, obrigatoriamente, eu acordo cedo por causa da rotina do meu filho, sou eu que chamo e tal, preparo café, essas coisas todas. Então, na minha organização, eu já começo a trabalhar naquele momento, né? Então, a partir do momento que ele sai, já começa a ser meu dia. E vocês falavam também no outro episódio, né, da questão do acordar cedo, né? Eu tenho que acordar às 5 da manhã, ou que horas que eu tenho que acordar, né?
Então, eu entendo perfeitamente que tem pessoas que funcionam muito bem à noite. Eu já não funciono bem à noite porque eu acordo cedo. Então, isso são observações, a gente tem que prestar atenção em que horários a gente funciona melhor. E à noite já vai acabando a bateria, né? Um pouco como funciona comigo. Total. É a análise aí vem a rotina produtiva, né? Porque você sabe que para você ser mais produtiva, o teu horário é de manhã. Então, para você fazer aquelas coisas que você precisa ter um pouco mais de foco, você vai usar amanhã para fazer, do que o final do dia já desiste, porque não vai ser o horário que vai funcionar para isso. E falando da rotina saudável, Ju, eu comecei também a ler mais a respeito disso, me interessar mais em cima disso, que é a questão dos hormônios. A maioria dos hormônios a gente produz em maior quantidade na parte da manhã, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, o ideal é que ele esteja no pico máximo de manhã, exatamente como uma bateria de celular, e à noite ele esteja caindo. Na medida Olha que interessante isso, hein? Na medida que a gente vai realimentando durante o dia, o próprio cortisol, ele vai gerando situações de estresse que chega à noite, tu tá naquela pilha, e daí afeta tudo, afeta teu sono, a qualidade do teu sono, teu rendimento e tudo mais, né? Então, é muito interessante que a gente também se perceba. Mas antigamente a gente ouvia, né, muitos preparadores físicos, pessoal especialista na questão na medicina desportiva falando, cada um tem um funcionamento, então tu tem que observar. Mas hoje muitos já estão direcionando que o ideal é a atividade física realmente na manhã, que tu vai tirar o melhor, né? Tu vai produzir a serotonina, tu vai tirar o melhor e tu vai estar lá no pico para desenvolver as tuas atividades, ou seja, tu vai estar já bem subsidiado já de toda a energia. Mas sabe que é uma coisa interessante essa da atividade física? Não é algo que eu adore fazer, eu comecei recentemente. E aí, inclusive no mês passado, retomei. E aí, eu vi uma coisa interessante, porque eu sempre aboli aquele negócio ou eu sempre achei horrível aquilo, vou levantar cedo para ir para academia, vou levantar cedo para correr. Eu não funciono assim. E aí, o que eu fazia? Não ia praticar atividade física. Eis que eu falei assim, então tá, eu vou fazer, ganhei um incentivador em casa, vamos lá, vamos fazer. Não me cobre, não me peça, não fale nada sobre isso. Naquele momento em que eu estiver tranquila, vamos. Mas eu comecei a perceber que próximo da hora do almoço é um horário ótimo. Já liquidei uma boa parte de demandas da manhã. Então, lá por 11 horas da manhã, eu já estou tranquila, organizada a minha manhã e já sei o que eu vou fazer à tarde. Então, já estruturei a minha rotina. Está sob controle. Exato. Então, eu consigo dar essa pausa e ir para academia. 11 é um horário que está muito tranquilo. Termino o treino, venho, almoço, ainda consigo render. Porque eu fiquei, antes de colocar isso na minha rotina, eu fiquei pensando, não vou acordar cedo para fazer isso, já vou levantar mal-humorado. E no final do dia, eu já estou no ápice da loucura, porque já passou um dia todo, busco a filha na escola, não vou para academia. Então, isso foi muito interessante também, porque foi algo que o Routinice me ajudou no processo, eu comecei a perceber esses detalhes e arrumei o meu horário de ir para academia. Exatamente. E encaixou na tua rotina. Ele não te atrapalha? Não pesa. Ai, que saco. Não pesa, Não, e também vai ter aqueles dias, Val, que tu vai olhar e dizer assim, ir para academia. E daí, o que dizem os especialistas também nisso, né? Simplesmente vá. Já comecei assim também. Não pensa simplesmente muito, vá. Não pensa. Porque senão tu vai ter todos os motivos para não ir. Depois vai ter todas as culpas por não ter ido, né? Porque daí tu te autoflagela, né? Devia ter ido, devia. E não, né? Então, a rotina saudável também é aquela que a gente... E para a gente ter uma rotina saudável, é importante que daí as regras, elas não tenham muita flexibilidade, porque senão a gente não estabelece. A exceção tem que ser muito exceção. Porque esse é um ponto para anotar no caderninho, hein? Para quem nos ouve, é um ponto para anotar no caderninho, fazer um post-it... A dica check ali, né? Se não colocar na obrigatoriedade. É engraçado que você falando disso, eu cheguei
não funciono bem de manhã. Eu sou terrível de manhã, para mim amanhã é péssimo, assim, né? Tanto que até faculdade fiz de tarde, porque para acordar cedo nunca foi uma... Mas eu percebi que o exercício, para mim, o melhor horário para me dar uma energia e me ajudar na produtividade, essa é a primeira coisa que eu faço na manhã. Porque eu já testei vários horários. Testei a hora do almoço, eu achava super bacana a hora do almoço, era aquele momento que quebrava o dia, né? Que dava aquela quebrada e dava uma relaxada. À noite sempre foi um horário que eu gostei de fazer, porque parecia que eu relaxava para chegar em casa e dormir. Mas eu percebi que se eu fizer de manhã cedo, é o horário que me dá o gás para amanhã que eu não teria normalmente, assim, que eu demoro, a minha manhã para ela começar a funcionar, assim, vai ali quase 1h30, se eu não tiver um estímulo, que nem eu no caso do exercício, assim, né? Então ele pode entrar nessa 1h30 ali daquele momento que eu Tranquilo. sou extremamente letárgica de manhã, porque daí o resto do meu dia vai render super bem, assim. E tu sabe que tem tudo a ver, né, com os estudos mais recentes, porque se fala hoje na questão do exercício como antidepressivo natural, né? E é exatamente isso. Existe também, agora eu tenho lido muito a respeito disso, me interessa muito, porque se fala muito na depressão matutina, né? Que é aquela depressão que tu não consegue sair da cama, que tudo é pesado, tu fica extremamente lento e tal, e que tu precisa o gás. Então tem muitas pessoas hoje que tomam remédio para dormir e depois tem que tomar um remédio ao amanhecer para ter esse gás, né? Porque senão não consegue desenvolver. E hoje os médicos falam, né, da questão de se liberar de toda essa coisa medicamentosa e colocar a rotina da atividade física de manhã cedo, uma atividade aeróbica que seja, né, 30 minutos lá, uma coisa rápida, e atividade de força, porque daí, de novo, né, vai calibrar aí os hormônios para o enfrentamento do dia. E aquilo que a gente falou no início é uma altura da vida, né, daqui a pouco isso muda, né, e isso também tem a ver, e eu falo por experiência própria, que quando eu entrei na menopausa, foi uma coisa que mudou completamente na minha vida. Eu nunca tive problema para dormir, eu nunca tive, algumas rotinas nunca tinham sido alteradas. E com essa mudança brusca, né, na vida da mulher, que pode ser um tema para um outro, né, episódio, mas essa mudança se fez muito necessária mesmo. São as fases da vida e a gente tem que estar preparado, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, se a gente olhar os tipos de rotina, tanto as organizadoras quanto as estruturantes, elas são muito semelhantes, né? Então, tem alguma diferença? Como é que elas interagem? Eu né? acho Como é que a gente pode definir isso? Eu acredito que as estruturantes, principalmente, são aquelas áreas em que que tu define que são as prioritárias na tua vida. Né? Então tu fala lá da profissional, da pessoal, da saudável e da social, de repente, né? Que se é muito importante na tua vida, né? Se tu está numa fase que tá sozinha e a questão de sair, de encontrar amigos, essas coisas se faz muito necessário, e até escolar, né? Porque de repente está estudando, então tu também tem que colocar nisso. Então, as estruturantes são os setores, digamos assim, são os setores da vida. Os setores prioritários da tua vida, né? E também tem alguns métodos de administração do tempo que também falam disso e falam como prioridades, aquilo que tu define como prioritário na tua vida e que tu deve alcançar desses setores da tua vida, né? Então, também aí pode entrar o espiritual, quando tu tem uma vida, né, bastante espiritualizada, e que isso faz uma diferença na tua rotina, tipo frequentar a igreja, centro espírita, tu tem uma ação social, né, associada a isso, então realmente tu tem que dimensionar no teu tempo, porque isso realmente ocupa tempo e é importante. Sim. E de novo a gente fala dos momentos da vida, quando a gente é mais jovem, a prioridade está, né, para o estudo, para o trabalho e para a vida social. Daqui a um pouco muda isso de novo e eu tenho que reorganizar. Então, talvez o mais importante que a gente possa tirar desse nosso bate-papo é que nada é definitivo até que mude.
né? Boa, check, outro marca-texto aí, gente. Mais um insight agora para colocarmos na nossa... A gente tá juntando, a gente vai ter que fazer uma listinha depois lá no Instagram, galera, com esses checks aí. O Rafael veio com aquela máxima lá do apertar o valendo do dia, que a vida não é uma gincana. Agora já ganhamos mais alguns aqui hoje. Porque vem nessa... e é interessante mesmo a gente pensar que em cada fase da vida a gente vai tendo prioridades diferentes para pôr na rotina, né? E às vezes a gente luta um pouquinho também para fazer isso, né? A gente não... Que nem você comentou, Ana, da questão da mudança hormonal, né? A gente comentou isso nos episódios anteriores, das questões que eu fui aprendendo isso também com a questão do ciclo menstrual, de que você é mais produtiva numa época, menos na outra, daí você vai se percebendo, né? E aí, quando você entra numa nova fase dessa, você também tem que começar a entender um pouco disso para poder reorganizar toda a tua rotina e toda a tua estrutura ali, né? Porque você não vai mais funcionar do mesmo jeito. Então, vai ter que aprender tudo de novo. Então, acho que em cada fase da vida, as nossas rotinas viram um aprendizado de volta, né? Por mais que a gente resista, né, Ju? Porque, principalmente para mim, assim, vou falar da minha experiência, porque tu resiste e tu diz assim, não, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Fiz até agora, por que vai mudar? Sempre tomei café à noite, por que eu vou parar de tomar café à noite agora? Eu vou voltar a dormir bem. E depois tu percebe que não, realmente... É importantíssima a rotina, né? Tu vai ter que fazer a tua higiene do sono, tu vai ter que mudar teus hábitos e de novo, a rotina de novo, né? Começa lá, não te alimenta tão tarde, veja o que tu vai comer, porque essas coisas vão fazer diferença. Por que, fundamentalmente? Não é um... Como é que se diz? Não é um... Modelo? Não que seja o modelo, mas eu não estou sendo preciosista nisso, né? Mas é porque senão no outro dia tu não é produtiva, tu não consegue desenvolver tuas atividades. E sabe que não é incomum encontrarmos pessoas que congelam, eu falo que congelou no tempo, né? Porque é justamente isso, que é manter mesmos hábitos, mesma forma de ser ao longo da vida, só que a cada situação a vida muda e a gente precisa mudar algumas coisas e tá tudo bem a gente evoluir, mudar, né? É isso que vocês estavam mencionando agora, me lembrou de algumas pessoas aqui que espero que estejam nos ouvindo. Mas a resistência à mudança, né, Valéria? E a gente se acomoda, e eu digo que as pessoas se adaptam tão rapidamente ao que é bom e ao que é ruim. Muito, e é impressionante. Enraizado, né? Sim, e é muito importante essa questão de se auto-perceber, né? Pô, tá me fazendo mal, por que eu vou continuar insistindo a fazer as mesmas só porque eu sempre fiz? Só porque o outro disse para mim que era bom fazer dessa maneira? Só porque alguém bateu com a cabeça e disse que eu tenho que levantar 5 da manhã e correr 30 quilômetros, eu vou ter que fazer isso? Não serve para mim. Ana, que delícia! Para mim, com certeza não serve, porque correr é uma coisa que, olha... Às vezes o pessoal fala, foi para tal lugar, que maravilha. Eu digo, eu não, eu sou urbana, eu odeio mosquito, eu vou para um lugar que tem muito mato, acaba o meu programa, eu começo a me coçar, é um horror, eu fico chata. Entende? Então, essas coisas, a gente tem que começar a história de sair da bolha, né? O que é bom para um, ótimo, respeito, e que bom que é assim, né? Porque as pessoas não são iguais. Né? Mas o que eu aprendi muito das organizações é isso, que a única certeza é que vai acontecer mudança. E as mudanças acontecem o tempo todo na vida da gente, e quanto mais tempo a gente levar para mudar, mais tempo a gente vai levar sofrendo muitas vezes. E sabe o que é interessante? Assim, eu sou jornalista e trabalhei sempre ao lado de muitas pessoas de criação, né, de design. Sim. E aí o funcionamento dessas pessoas ele é muito diferente. Porque a criação, a criatividade em si, ela não é assim, agora você vai sentar, vai criar. Às vezes ela acontece, você tem já o modo de desenvolver, mas às vezes ela precisa de um respiro, ela precisa de um outro momento. Às vezes ela cria melhor de manhã, às vezes ela cria melhor à tarde. Eu acho que
houve uma mudança muito grande pós-pandemia aí nos trabalhos, na questão do trabalho híbrido, e tantas coisas que a gente já vem falando, mas é interessante essa identificação e passou a se olhar cada profissional, cada empreendedor, cada pessoa, a sua maneira, né? Sim. Então, precisa realmente ter esse olhar no seu, mas na questão de como você trabalha, né? E essa liberdade de se criar e se desenvolver em horários diferentes. Eu vou para a academia às 11h30 da manhã, mas eu sei de pessoas que tá a todo vapor, né? À tarde é meu momento mais foco, assim. Então, é o momento que eu paro para agendar algumas coisas e é o foco na produção. Então, é não congelar, é se observar, aproveita essa nova onda, né? E tente se adaptar a esse novo modelo, mas trazendo o que é de bom, né? Sim, e a questão que também vocês falavam no outro episódio é a questão da produtividade e da eficiência também, né? Quando a gente começa a se perceber e quando a gente começa a se reconhecer nestas rotinas, a gente consegue fazer o melhor e de uma maneira mais feliz. Então, isso, para mim, hoje é o fundamental. Por que eu vou insistir em fazer consultoria com a maioria dos empresários que eu atendo no horário de trabalho deles? Que eu sei que não vai ser produtivo para eles, vai atrapalhá-los, eles não vão ter uma dedicação plena. As preocupações vão atrapalhar, né? Vai ter muita interrupção, né? Vai ter muita coisa que vai ser muito pior do que mais positivo do que negativo. Então, quando eu chego para muitos empresários assim, quer fazer à noite? Quer fazer, de repente, às 7, 7h30, 8h? Mas tu atende nesse horário? Eu disse, claro que eu atendo. Porque a consultoria, a orientação é para te auxiliar, e principalmente fora do ambiente de trabalho. Né? Quando a gente fala na supervisão, naquela coisa de olhar de fora o negócio, a gente consegue ter uma clareza muito melhor do negócio. Principalmente quando a gente não está no ambiente. Por que a gente fala tanto que o bom treinamento é aquele que não acontece no trabalho, né? A não ser que seja realmente alguma coisa operacional. Mas porque tu sai daquele meio e consegue perceber as coisas como elas acontecem fora dele. Né? Exatamente. Então, eu vejo, né? E claro que isso, de novo, né? É com a maturidade que a gente consegue ver com melhor clareza essas coisas, mas talvez a ideia aqui, né, é trazer informação para que os jovens também comecem a perceber isso e que essa mudança de mindset, né, seja muito mais rápida. Exatamente, evitar o sofrimento, né, do que a gente já passou, né, eu e a Ju, a gente somos duas etapas diferentes, eu com 33, ela com 43. Aqui agora estamos em 3 gerações diferentes, né? Bem distintas, aí, com uma diferença aí de praticamente 10 anos entre cada uma. Uma coisa que vocês estavam falando e que me veio na cabeça aqui é essa questão de a gente respeitar as rotinas, né? Que a gente vai criando e entendendo. Tem uma coisa também que acho que a gente acaba tendo que aprender nessa rotina um pouco, vamos dizer, entre aspas, mais solta de quem empreende e cria a sua rotina, é se blindar um pouco do julgamento dos outros, né? Sem dúvida. Essa questão, que nem vocês duas, que gostam de fazer o exercício na hora do almoço. Fala de repente para um cliente, não posso às 11 porque... E daí não conta o que é, mas de repente, por algum azar ali, ou alguma coisa que acontece, a pessoa sabe que você está na academia, daí olha para você assim, não me atendeu porque foi para academia, se postou. Rica! Rica, milionária, tá com a vida ganha, vai para academia na hora do almoço. O juízo de valor, né? Isso que você colocou, Ju, porque foi uma das coisas, a primeira vez que eu fui, foi um auto-julgamento. Será que quase eu tô que te fazendo escondendo, alguma coisa né? errada? E se o celular tocar? E se o pessoal ouvir a música no fundo, que eu tô na academia, gente? E se eu sem querer postar no Instagram que eu tô na academia, porque eu tô super feliz que eu tô rendendo aqui, alguém vai olhar e vai falar. É a mesma situação. Eu tenho lido alguns livros, até por causa da minha nova fase, né, no escritório, lendo sobre as pessoas que estão criando essas rotinas de 4 dias na semana produtivas e um dia da semana
ativo para outras coisas, para você poder se dedicar ali, a ir num banco, ir num médico, fazer um exame, ir num salão, que nem, né, nós mulheres, que pintamos cabelos e fazemos coisas. Nós arrebentamos daí no sábado, porque daí é tudo, né, no relógio, porque daí... Você não descansa, porque daí você tem que fazer essas outras coisas que seriam rotinas que poderiam te dar um pouquinho de prazer. Daí, em vez de você encaixar no teu dia, porque você se sente culpada, porque imagina se eu contar para alguém que eu vim fazer a unha agora, às 2 horas da tarde, vai achar que... Então, essas coisas a gente também tem que se perdoar e aprender a aceitar que fazem parte, né, da vida, da rotina, e isso não deixa de ser estruturante, organizador e produtivo. Saudável! Saudável! Mas dar aquele gapzinho, de repente, ali, para te dar, até às vezes, um insight de alguma coisa, quase como se fosse um ócio criativo, porque você está ali, de repente, sentada, ou fazendo uma massagem, ou está lá andando na esteira, e daí você tem uma ideia de alguma coisa bacana para oferecer para o cliente. Eu acho que são tantas coisas que acontecem, até tomando um café, né? A gente pode estar ali sentadinha, tomando um café em algum lugar e vira alguma coisa bacana que pode acontecer. Então, eu acho que essas coisas que são interessantes da gente entender e não se julgar tanto. E aceitar, também, né, Ju? Porque às vezes a gente fala isso, eu falo muito nos meus treinamentos, né? Que relacionamento é tudo, né? Relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedor, relacionamento com concorrência. E quantas vezes a gente esquece disso, né? De se relacionar, né? Nós falávamos disso, né? Na tua rodada dessa semana, né? De trabalho. Que pode não sair nenhum negócio naquele momento, mas tu tá te relacionando, tu tá te mostrando para o mundo, tu tá mostrando aquilo que tu faz e que tu faz com a maior das competências, né? Então, na academia, tu tá te relacionando também, tu não sabe quem são aquelas pessoas naquele primeiro momento, mas tu pode ter contato com várias outras pessoas. Por que eu falo tanto que um dos momentos de maior relacionamento e mais produtivo para os homens é o jogo de futebol? Eles fazem todos os negócios do mundo, eles se conhecem no jogo de futebol. Se vende seguro, se vende carro, se aplica, se faz horrores de coisa. Os homens fazem isso talvez de uma maneira muito melhor do que as próprias mulheres, que não tiram fruto disso, sabe? Porque a gente se culpa. A gente se culpa o tempo todo, né? E mais uma, né? O treino faz parte do descanso, o descanso faz parte do treino. Sim. E olha, a gente poderia passar aqui horas falando desse assunto. Já estamos na reta final aí do nosso programa, do nosso episódio. Mas... Passa voando, né? A gente nem percebe. Quando vê, já foi. Ana, que delícia, que prazer te conhecer. Que bom você aceitou esse convite para estar com a gente aqui no Rotine-se. Riquíssima a sua participação. Muito obrigada, foi uma delícia. Foi uma delícia. Acho que se a gente fica aqui, a gente fala por mais 1, 2, 3 horas, né? Acho que você vai voltar para outras pautas que nós teremos mais para frente, com certeza. Com certeza. Vai estar junto de novo, vai estar na nossa listinha lá. E vejam que eu fico, né, flutuando. Eu falo de uma rotina, daqui a pouco eu já venho para a questão do trabalho, mas eu acho que hoje a gente não consegue mais desassociar nada. A pandemia trouxe muito ensinamento para a gente, um deles foi esse, né? Que a gente pode fazer tudo, pode fazer bem, desde que de uma maneira organizada. Perfeito, mais um insight aí. Entender que os papéis não são separados, né? A pessoa é uma só e a rotina tem que ser uma só, encaixada dentro de todos os espectros que a gente falou aqui e até outros que podem surgir novos e outras coisas, né? Exatamente. Obrigada, Ana, foi um prazer essa conversa. Acho que se desse a gente podia ficar muito mais aqui, mas daí também, né? Não é uma coisa de curiosidade aí. A nossa proposta do Rotine-se não é fazer palestra, então a gente tem Por que fazer enquanto não, vamos dizer. Ana, mas deixa eu aproveitar e te pedir, para quem quiser aproveitar e te acompanhar, ou se tiver interesse na sua consultoria, que se identificou com a tua fala, deixa as suas redes sociais, divulga um pouquinho aí do teu trabalho, suas considerações finais. Eu estou no LinkedIn, fica fácil de me localizar, é Ana Lúcia Silva de Oliveira. No Instagram também, Ana Lúcia Silva de Oliveira, tudo junto, né?
E Facebook também da mesma maneira. Então fica muito fácil aí me localizar. Perfeito. Obrigada pelas suas contribuições, pelo nosso bate-papo. Foi um prazer. O prazer foi meu, uma oportunidade muito legal de poder falar um pouquinho aí da minha vida, da minha jornada e trocar essas ideias com vocês. Um beijo, Ana. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira e pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!